hoje, né, é a respeito do núcleo da célula. Então, nós vamos ver os componentes e funções gerais desse núcleo e depois algumas características do que a gente chama de ciclo celular, que nada mais é do que, do que são as fases de vida da célula. Tudo bem, gente? Beleza? E dá um ok aí, dá um joinha, faz qualquer negócio, manda sinal de fumaça, qualquer coisa, tá bom? Muito bem. Muito bem. Por que a revisão aqui, né, gente? Porque se tirar para vocês não é revisão, para vocês é uma visão, né? Essa imagem que a gente está vendo aqui é uma foto feita ao microscópio, com uma amplitude muito grande, né? Mostrando o sangue humano. Então aqui, essas células que vocês estão vendo rosas aqui, ó, que parece que ela tem uma bolinha branca dentro, são as hemácias. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, né, nome antigo, elas são células que perderam o núcleo. Então, essa região aqui, ó, ela não é que é o núcleo dela que é branco, é que nessa região ela é um pouquinho mais fina. Então, como a luz do microscópio vem por baixo, como a gente falou, né, e tem lá no material, a luz vem por baixo e ilumina a célula, onde é mais fininha, passa mais luz e fica então mais clarinho. Por que aqui em volta fica um pouco mais escuro? Porque ela faz lembrar, vocês lembram da bala soft? Vocês chegaram a chupar a bala soft, gente? Aquela que a gente engasgava? Então, a bala soft, ela não é afundadinha no meio e gordinha em volta? É o melhor desenho para uma hemácia. Esse afundadinho no meio é uma parte da célula que é mais fininho, por isso que fica mais claro no microscópio. Essas outras células que a gente está vendo aqui, ó, são células que, como grupo, nós chamamos de células de defesa, também chamadas de leucócitos. E nós temos vários tipos, né? Então, tem o linfócito, granulócito e assim por diante. Por que essa foto está aqui? Para mostrar que o núcleo, aqui é o limite da célula, esse aqui é um monócito, e essa bolotona azulada aqui dentro aqui é o núcleo, aqui é o limite, é a membrana plasmática, isso aqui é o citoplasma. Então, essa foto está aqui para mostrar que nós temos núcleos de vários formatos nas células. Então, por exemplo, aqui é um núcleo bem grande, aqui é um núcleo em forma de quase parecendo um grão de feijão. Aqui é um núcleo que ele é formado por 3 lóbulos, 3 pedacinhos, tá ok? Então, existe formatos de núcleos diferentes, posição diferente e número de núcleos diferentes. Então, nós temos células que não possuem núcleo, como as hemácias. Nós temos células que possuem a maior parte possui um núcleo. Células do nosso fígado, hepáticas, possuem 2. E nós temos fibras musculares que apresentam muitos núcleos numa célula só, tá ok? Geralmente, ele é central ou um pouquinho desviado do lado. Qual que é a função do núcleo, gente? O que tem dentro do núcleo? Material genético. Por que o núcleo é importante? Porque quando você tem uma membrana que separa, olha essa imagem aqui, ó, que separa o DNA que está aqui dentro do citoplasma, você tem mais chance de preservar esse DNA. Então, o armazenamento do DNA fica na região interna do núcleo, né, para dentro da membrana nuclear. E assim, existe aqui diversos processos que acontecem com o nosso DNA, que a gente vai ver depois em outra aula, que é o processo de duplicação do DNA, de transcrição e assim por diante, que ocorrem aqui dentro, tá bom? Uma observação, células que têm um metabolismo muito intenso apresentam núcleos bastante volumosos, núcleos maiores. Tudo bem? E aqui, primeira coisa, não vamos ficar nervoso com esse desenho. Eu sei que o Wellington falou um pouquinho com vocês sobre divisão celular, sim ou não? Porque ele precisava falar da fecundação, né? E ele... Isso, exatamente. Então, olha o que acontece na vida de uma célula. Então, vai lá, puf, brotou uma célula. Tem uma célula lá. O
que ela vai fazer da vida dela? Ou ela vai se dividir por mitose, vamos supor, ou ela vai estar numa outra fase que nós chamamos de intérfase. Então, a mitose é a fase da divisão celular propriamente. Mas existem outras coisas que a célula faz na vida dela que não é a divisão, tá ok? E essas outras coisas ocorrem, né, numa fase da vida da célula chamada de intérfase. Por que chama intérfase? De interfase. Então, entre uma fase de divisão, ó, entrou aqui uma célula, vai chegar aqui 2 células. Cada uma vai seguir sua vida, certo? Mitose aqui. Essa célula aqui, ó, ela vai, depois que ela passar essa interfase, essa intérfase, ela vai entrar em divisão de novo. Então, entre uma divisão e outra, a gente tem uma interfase. Tudo bem? Por isso que chama-se intérfase. O que é importante? Na verdade, a intérfase é muito importante. Por que a gente precisa desse conceito de ciclo celular? Para entender que às vezes a célula vai estar se dividindo e às vezes ela não está se dividindo. Quando ela se divide, ela está sofrendo mitose ou meiose, dependendo da célula. Quando ela não está se dividindo, ela está nessa fase denominada intérfase. Por que isso esbarra importante aqui para a gente na citologia? Porque o material genético da célula e o metabolismo, ele fica diferente quando a célula está se dividindo do que quando a célula não está se dividindo. Então, a gente tem estruturas celulares, né, que ficam mais evidentes durante a mitose e que não se veem, por exemplo, durante a intérfase. Então, por que a gente tem que saber que a célula às vezes está de um jeito, às vezes está de outro? Porque ela se apresenta morfologicamente, inclusive, com variações. Tudo bem? Alô? Muito bem. Olha só, obrigada. Pode ser, exatamente. O centríolo, ele é duplicado, ele é produzido para orientar a divisão mitótica em células animais. Antes disso, o centríolo quase não aparece aqui. Sabe qual é um outro exemplo que eu vou contar para vocês? O DNA, a estrutura do DNA. Às vezes ele vai estar filamentoso, que a gente chama de linha solta, né? Eu costumo falar, como se fosse linha mesmo, solta. Às vezes ele vai estar empacotado. O mesmo DNA, se ele é solto, ele se chama cromatina. Se ele está empacotado, ele se chama cromossomo. Então, isso é importante para a gente entender um pouco da morfologia das estruturas e também do metabolismo celular. Tá bom? Mas é isso aí mesmo. O centríolo também é outro exemplo de estrutura que às vezes aparece e às vezes não aparece. O DNA sempre está na célula? A resposta, sim. O DNA está sempre como cromossomo, compactadinho, bonitinho? Não. Às vezes ele está linha frouxa e às vezes ele está linha enroladinha no carretel. Tudo bem? A gente vai voltar nisso ainda. Então, deixa eu só explicar aqui para vocês as fases do ciclo, né? Aqui tem a mitose com aquele prófase, metáfase, anáfase, telófase e depois a citocinese, que é a divisão do citoplasma. E depois entra, então, nesse período aqui em azul, ó, chamado intérfase. A intérfase possui 3 períodos, né? 3 subdivisões. G1, S, G2. Por que G? Esse G vem da palavra em inglês gap, que não é aquela loja, tem uma marca de roupa chique, né, gente, que chama isso, não é? Mas é uma palavra, né, que significa intervalo, tá? Então, aqui nós vamos ter no G1 um primeiro intervalo. O que a célula vai fazer aqui? Ela vai duplicar suas estruturas citoplasmáticas, aumentar enzima, para que ela possa entrar na fase S. Fase S, ainda bem que combina a palavra,
é S de síntese, tá? Síntese é a mesma coisa que produção. Vou escrever aqui, ó. Síntese igual produção. Então, ó, tá lá no coisa. Olha só, a célula tem que trabalhar, ter os elementos necessários para que ela consiga duplicar o material genético dela, duplicar o DNA. Por que ela precisa duplicar? Porque já já ela vai passar por um outro intervalo de verificação, ela vai se dividir. Se ela vai se dividir e vai formar duas novas células, ela precisa ter tudo duplicado antes para poder dividir igualmente. Faz sentido, gente? Então eu pergunto de novo, por que precisa passar pelo S? Né? Ela precisa passar aqui nesse período que vai acontecer a duplicação do DNA, porque se ela não duplicar aqui, como que ela vai formar duas células filhas iguais? Ela tem que duplicar a quantidade para depois dividir. Não só do material genético, mas das outras estruturas também. Então, eu costumo falar assim, que a vida da célula, ou ela está se dividindo, ou ela está se preparando para se dividir. Então, ou ela está em mitose, as células somáticas, as nossas células do nosso corpo. Meiose é um processo que acontece apenas para originar ovócito e espermatozoide, né? A gente chama isso aí de célula germinativa. Então, ou ela está se dividindo, ou ela está se preparando para dividir. Existe, nesse desenho não tem, existe um ponto aqui, logo após a divisão celular, que muitas células ficam estacionadas no que a gente chama G0. Eu vou escrever aqui no nosso bate-papo, G0, não é GO, tá? G0. Opa. Epi, doidinha. Ó, não é GO, tá, gente? É G0. Muitas células, depois que se dividem, que estão prontas, elas não se dividem mais. Então, ela não vai ficar fazendo esse ciclo direto. Ela fica parada aqui, num outro intervalo que não chama G1, não chama G2, chama-se G0. Alguém sabe alguma célula que não se divide? Já ouviu falar? Perfeito. Fábio que falou? Foi o Fábio? Hoje, é que eu não estou vendo a marquinha de vocês ali. Perfeito. Célula cardíaca não se divide. Gente, pensa bem. O cara teve um infarto. Quando infartou, faltou oxigênio lá. Faltou sangue, faltou oxigênio. As células morreram. Por que às vezes a pessoa fica com sequela, fica com problema, ou tem que fazer transplante, ou tem que mil coisas? Justamente porque as células do coração, elas não conseguem se multiplicar depois que elas já são célula muscular. Então, é um tipo de necrose, sim. Quando falta oxigênio na célula que precisa de muito oxigênio, ela vai disparar um processo de morte celular, tá? A necrose, ela é um processo de morte celular bastante grave, mas assim, em linhas gerais, você pode entender que a célula está morta, tá bom? Então, o que acontece? Se a célula do coração se dividisse, fizesse esse ciclo aqui direto, ó, G1S, G2, mitose, G1S, G2, mitose, podia infartar, né, gente? Sim ou não? Modo de dizer, brincadeira, tá? Eu quero dizer assim, seria menos problemático, mas o problema é que nós não temos esse processo de divisão, de ciclo celular contínuo nesse tipo de célula que o Giovanni falou. A gente tem a interrupção do ciclo. Então, não. Olha, a maior parte das nossas células, elas se multiplicam, mas o que muda é a velocidade, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Células do estômago. A gente come, a gente sabe que a gente tem acidez no estômago. Aquelas células que estão na parte interna do nosso estômago, tá? Que revestem,
elas são trocadas, gente, a cada 12 ou 24 horas. E da onde vêm as novas células? Vem das camadas mais basais do estômago. O que isso mostra pra gente? Que o ciclo dessa célula, de vida dela, vamos supor, vai ter aí em torno de 12, 24 horas. Tá ok? Já existem células que têm um desenvolvimento, que se dividem e que têm um desenvolvimento mais lento. Tá ok? Não tão rápido como essas do estômago. Então, o que muda basicamente é a velocidade com a qual as células se reproduzem, com a qual esse ciclo acontece. Pensa numa criança crescendo, em fase de crescimento. Você vê um bebê hoje, 15 dias. Daqui um mês e meio, 3 meses, o bicho quase que não sei que tamanho que tá. Aí você pega um adolescente, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos, vira um varapau. Meu, tem muita mitose acontecendo ali. Não é verdade? Sim ou não? Que a gente chega até a visualizar. E existem aí os processos normais, né, de regulação do nosso organismo para substituição celular. Eu preciso fazer só uma correção, já que alguém falou de neurônio, é assim, gente. Antigamente quer dizer até 2000, 2005, por aí, se afirmava o seguinte, que neurônios, células nervosas já diferenciadas, né? Uma vez que ele é neurônio, nunca mais ele se dividia. Aí tem uns pesquisadores do Rio de Janeiro, pessoal inteligente da fisiologia nervosa, eles descobriram que em algumas regiões do cérebro ocorre divisão de neurônio. Ocorre no cabeção inteiro? Não, mas existem alguns pontos do cérebro que regulam o ciclo de um jeito que ocorre divisão dos neurônios. Então, isso já não é mais uma verdade universal. Então, você pode dizer que a maior parte dos neurônios não se divide depois de pronto. A célula virou um neurônio. Pronto, a maior parte não se divide. Mas hoje já se sabe que existem alguns que sim. Tudo bem? Só para fazer essa correçãozinha. Beleza? Não é? Eu acho melhor assim. É legal. Isso aqui, principalmente áreas ligadas à memória. Aí eles fazem umas contagens da diferença da quantidade de neurônios de homens e de mulheres, de tamanho do. Uns povos meio. Pensa um pouco diferente, assim, mas é legal, é bem interessante. Bom. Tava escrito G0 aqui, gente, perdão, tá? Ó, células que não se dividem entram em G0, não é GO, tá? Muito bem. Opa. Quem ligou o áudio para mim? Fui eu que liguei o áudio? Pronto. Vamos lá. Pessoas, então, para deixar claro, aqui nós não vamos estudar o núcleo durante a divisão celular. Nós vamos estudar o núcleo quando esse núcleo, né, deixa eu abaixar aqui, está em intérfase, ou seja, o núcleo, a estrutura do núcleo, quando ele está nessa fase aqui do ciclo celular. Nessa fase, a gente vai poder observar a carioteca, que é um nome esquisito que deram para a membrana do núcleo, tá? Uma solução, um líquido que existe no interior do núcleo, chamado nucleoplasma, né? Primo do citoplasma, certo? Eu vou escrever aqui para ninguém esquecer. Nucleoplasma é o primo do citoplasma. Gente, eu tô zoando, tá? Ok? É porque eles são, em termos de composição, eles são semelhantes. Um é o... Não, eu não vou perguntar isso. Mas você não vai falar isso para ninguém escrever nenhuma prova que a professora Paula falou que o nucleoplasma é o primo do citoplasma. Mas você também não vai esquecer isso, sabe por quê? Porque eles são... É um líquido que tem nutrientes, que tem enzimas dissolvidas. Então, eles são muito parecidos. Tá ok? Aí nós temos o material genético, o DNA, que nessa fase
na interfase, vai estar solto como uma chamado cromatina. E nós temos uma estrutura, geralmente é 1 por célula, mas pode ter 2, que é chamado nucleolo, tá? O nucleolo, já já a gente fala a funçãozinha dele. Aí, ó. Muito bem. É que tem áudio também aqui no meu. Olha o núcleo aqui. O que é isso aqui, ó? Isso aqui parece um olho, né? É a membrana nuclear. Isso aqui que vocês estão vendo roxinho aqui dentro é o nucleoplasma com a cromatina, esses filamentinhos. Isso aqui, essa bolota aqui no meio, é o nucleolo. Aqui, ó, onde eu tô passando em volta, é o citoplasma dessa célula. E este aqui é o retículo endoplasmático rugoso, com os ribossominhos. O citoplasma tá aqui, ó, tudo aqui em volta. A membrana plasmática vai estar mais para fora. Então, aqui... Pois é, mas não é não. É que aqui é outra representação, né? Mas faz lembrar, né, Maíra? Faz lembrar, não faz? Eita. Pois é. Mas pensa bem, ó, aqui a gente não tá falando dentro da célula, a gente tá falando dentro do núcleo. Então, olha aqui, ó. Essa parte mais externa não é a membrana plasmática aqui. Neste desenho é a membrana nuclear, a carioteca. Aí aqui dentro tem o sopão, o primo do citoplasma, o nucleoplasma. Vou ficar com isso na cabeça agora. Sim, você está falando essa foto, é uma aproximação do núcleo. Então, isso aqui que eu estou circundando, redondo, ó, é o núcleo. Isso que eu estou circundando agora, segue comigo. Aqui, ó, é o nucleolo. Aqui, ó, onde eu estou passando a setinha, onde tem esse número 1 aqui, é o citoplasma da célula, que não está desenhado. A única coisa do citoplasma que está desenhado aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Notem que o retículo está conectado à membrana nuclear, a carioteca. Notem que a carioteca tem furinhos, que nós não vamos escrever furinhos, né, gente? Tem poros. Então, a carioteca, ó, esse slide é só da carioteca. Essa parte aqui, ó, tá? Poro. Poro, que nem poro da pele da gente. Poroso, né? Ó, a carioteca é responsável pela a manutenção da forma. Vai ter intervalo, sim, Isa. Deixa eu só terminar de respirar. Pela manutenção da forma do núcleo. É composta por uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, que eu já vou mostrar para vocês. Ela também é uma bicamada, tipo prima da membrana plasmática, tá ok? Opa, calma lá. Aqui. Tudo. Não, é porque esse meu coisa aqui tá com áudio e eu não quero isso, eu quero só a próxima. Oi. Aí. Correto. Só que é o núcleo, né? Então, ó, vou só voltar aqui para vocês uma coisa, nessa foto aqui. Nessa aqui em cima, o núcleo tá aqui, ó. Essa coisa mais escura aqui é o nucleolo. Aqui dentro tá o DNA. Então, aqui é a carioteca. Aí vem o citoplasma, com as coisinhas, e a membrana. Essa imagem aqui, essa imagem aqui, eu quero apresentar aqui, aí. Essa imagem aqui, ela é uma imagem que não mostra a membrana plasmática, nem o citoplasma, só mostra o núcleo, os componentes do núcleo, tá bom? Deixa eu só pegar essa foto aqui, deixa eu dar um stop. Eu não sei porque que tá aqui. Se a gente pegar e for olhar só a membrana nuclear de perto, a gente vai ver um esquema assim. Aqui é fora do núcleo, ó, ribossomos coladinhos. Aqui são os poros, tá? E aqui é a parte interna do núcleo, tá? Esses poros, gente, eles são estruturas de proteínas que fazem o quê? Permitem passar moléculas.
Tá? Moléculas grandes que vão ser produzidas aqui dentro do núcleo e vão precisar chegar lá no ribossomo. Tá? Essas moléculas têm que passar por algum lugar. E vai passar por onde? Por essas estruturazinhas aqui, que nós chamamos de poro. Beleza? Vamos ter... Oi. Às vezes o núcleo pode estar fora do centro. Tá? Ó, o que é importante? Não confundir. Isso aqui, de novo, ó. Isso aqui tudo é o núcleo. Isso aqui é o nucleolo. O citoplasma, a membrana plasmática está aqui em volta. Então, dá uma olhada nos componentes. Carioteca, os poros, nucleoplasma, cromatina e o nucleolo. Às vezes acontece da gente se confundir, olhar para essa figura aqui e falar que isso aqui é a membrana plasmática, que isso aqui é o citoplasma e que isso aqui é o núcleo. Tá? Mas é só olhar as letrinhas que não é. Na célula, o núcleo, né? Às vezes, geralmente ele é central, tá? Mas pode acontecer dele não ser. Tá bom? Imagina. Sim, pode ser central ou desviada. Eu não sei porque que... Vocês estão ouvindo a minha gravação ou só a minha voz? Pronto, sim, tá melhor. Então, dá uma olhada. Isso aqui é uma célula vegetal que foi congelada e depois fotografada, ó, 24.000 vezes. O citoplasma da célula tá aqui, ó, fora, aqui, ó. Isso é o nucleoplasma, tá? Essas coisinhas aqui, ó, esses furinhos, que parece carretilha, sei lá o que, são os poros da carioteca. Então, o núcleo dessa célula é isso aqui, ó. E isso aqui é o núcleo. Mas é uma preparação especial para mostrar os poros presentes na carioteca. Tá bom? Muito bem. Querem fazer um intervalinho, então? 8h28? Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalo, então? Então, até 20h45, ok?